Então, olá pessoal, aqui é o professor Cleciano, aproveitando esse momento de retorno das atividades, dos envios dos vídeos, tá certo? Estamos então enviando, matando um pouquinho da saudade, espero que logo possamos estar nos reunindo presencialmente e retomarmos as nossas aulas. O conteúdo para a aula de hoje, para o vídeo de hoje é sobre as classes gramaticais, o artigo, tá certo? Então nós vamos estar dando uma olhadinha nessa classe gramatical tão utilizada, tão importante para que nós utilizemos na língua portuguesa com desenvoltura. Então aí, primeiro uma breve definição sobre o que é o artigo. O artigo é a palavra que antecede um substantivo, definindo ou indefinindo, particularizando ou generalizando. Então, brevemente aí, né? O artigo vai vir antes do substantivo, tá certo? Vai definir ou indefinir, vai tornar algo particular, algo próximo ou algo geral, algo distante. Acompanhe. Quais são esses artigos? Então, as palavras o, a, os, as e uma, uns e umas são então os artigos na língua portuguesa. Os artigos vão concordar em gênero e número com os substantivos que acompanham. Então, se o substantivo, por exemplo, está no feminino plural, o artigo também vai estar no feminino plural. Então, o artigo do feminino plural será o as. Então, por exemplo, as bolas, tá certo? Se o substantivo estiver no masculino singular, então nós vamos utilizar o substantivo no masculino singular, no caso, o menino. Se nós quisermos indefinir esse menino, se for um menino qualquer menino, então você vai utilizar um menino. Se for uma uma menina. Então, esses primeiros quatro aqui são os artigos definidos, a, os e as, e os artigos indefinidos, uma, uns e umas, como nós vamos ver adiante. Então, os artigos variam de acordo com os substantivos a que se referem. Então, claro, obviamente, temos o carro, os carros, aquilo que nós acabamos de falar. Uma casa, umas casas. Tudo bem, né? Até aqui, então a gente tem que ter muito cuidado. Muitas vezes a gente pode até se enrolar um pouco na fala, mas com um pouco de atenção a gente consegue atentar isso aí, a perceber quando deve ser usado e quando a gente não usar, por exemplo, os artigos no plural e o substantivo no singular, o que acontece muito quando nós estamos falando. Mas quando a gente vai, dependendo do ambiente, do contexto, de onde estivermos, com quem estivermos falando, a gente tem que se policiar mais para que a gente, por exemplo, não fale os carros, mas venha falar de acordo com a norma padrão, tá certo? E também escrever dentro da norma padrão. Eles podem ser, como falei, definidos ou indefinidos. Vamos ver mais sobre isso. Então, os artigos definidos são os artigos os e as, tá certo? Que definem os substantivos, indicando que se trata de seres já conhecidos. Exemplo, o anúncio, a pergunta, as revistas, os endereços. Então, quando você utiliza os artigos definidos, é porque já fazem parte do seu conhecimento. Você já sabe do que se trata, quem são, já são conhecidos por você. Por isso que chamamos definidos. Pode ser também que no texto eles já tenham sido mencionados, eles já tenham aparecido, então você já tem conhecimento sobre o que está sendo dito, tá certo? O artigo tem também a importante função de poder substantivar qualquer palavra da língua, ou seja, transformar em um substantivo qualquer palavra da língua. Então, por exemplo, você pega o verbo amar. Se você colocar um artigo, só por causa daquele artigo, aquele verbo vai deixar de ser um verbo e vai passar a ser um substantivo, o amar, tá certo? Então você pega jogar, o jogar. Se você pega bom e coloca o bom, então aquelas palavras que os primeiros exemplos eram verbos se tornam substantivos
e o adjetivo bom se torna também um substantivo. Então o artigo tem esse poder de fazer as palavras mudarem de classe. Qualquer palavra da língua que for precedida por um artigo torna-se então um substantivo, como falamos. Artigos indefinidos, quais são? São os artigos uns e umas, que indefinem os substantivos, indicando que se trata de seres quaisquer de uma espécie, de seres que nós ou estamos nos afastando, nos distanciando deles, ou não conhecemos, ou generalizando, colocando todos no mesmo grupo, tá certo? Então nós utilizamos os artigos indefinidos. Uma menina, um rapaz qualquer, tá certo? Então, exemplos: um relógio, uns meninos, uma escola, umas cartas. Tudo bem? Então, continuando, os artigos podem aparecer também em contrações. Podem estar unidos com preposições, por exemplo. Na é a junção da preposição em mais o artigo a. No é a junção da preposição em mais o artigo o. Da é a junção da preposição de mais o artigo a. E do é a junção da preposição de mais o. Tá certo? Então, esse breve conteúdo, breve vídeo, essa breve explicação vai servir para vocês resolverem as questões que virão a seguir, que nós vamos estar respondendo também com vocês, corrigindo, para que vocês então possam ir acompanhando e a gente retomando o conteúdo nesse retorno, tá certo? Então, até mais, tenha bom final de semana, uma boa semana, nós nos vemos em breve.